Olá, alunos! Aqui é a professora Gisele Franco de Castro e eu vou fazer áudios e vídeo, esse vídeo, para aqueles alunos que não conseguem ter tempo para ler o livro. Então, nós vamos ler juntos, E aí, vamos começar aqui pelo capítulo 1. Vamos ler o livro Química, a Ciência Central e também a apostila, a parte da apostila. Então, vamos lá. Aqui no capítulo 1, introdução, matéria e medidas. Então, vamos ler aqui. Então, a gente vai ler partes, de cada página, para não prolongar muito o nosso áudio, tá? Nosso áudio. Então, por que estudar química? A química fornece explicações importantes sobre o nosso mundo e como ele funciona. É uma ciência extremamente prática que tem grande impacto no dia a dia. De fato, a química encontra-se próxima do cerne de vários problemas que preocupam a todos. Melhoria no tratamento da saúde, conservação dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e suprimento de nossas necessidades diárias, de alimentos, vestuário e moradia. Usando a química, descobrimos medicamentos que melhoram a saúde e prolongam vidas. Aumentamos a produção de alimentos por meio de desenvolvimento de fertilizantes e pesticidas. Criamos plásticos e outras matérias, que são usadas em todas as áreas. Infelizmente, alguns produtos químicos apresentam grande potencial de causar dano. Aqui exemplo de substâncias, o oxigênio, a água, etanol, a aspirina. Então, danos à saúde e ao meio ambiente. Nosso maior interesse como cidadãos e consumidores conscientes é entender os profundos efeitos, tanto positivos quanto negativos, que um produto químico pode provocar, e chegar a um consenso sobre sua utilização. Entretanto, muitos de vocês estão estudando química não apenas para satisfazer curiosidades ou tornar-se consumidores ou cidadãos mais informados, mas porque é uma parte indispensável da grade curricular. O curso pode ser biologia, engenharia, agronomia, geologia ou qualquer outro, porque tantos temas diferentes contêm um vínculo indispensável com a química. A resposta é que a química, devido à sua própria natureza, é a ciência central. Nossas interações com o mundo material levantam questões básicas sobre os materiais ao nosso redor. Quais as suas composições e propriedades? Como eles interagem conosco e com o ambiente? Como, por que e quando eles sofrem mudanças? Essas questões são importantes, quer o material seja parte de chips de alta tecnologia, de um computador, um pigmento antigo usado por um pintor renascentista, ou o DNA que transmite informações genéticas aos nossos organismos. A química fornece respostas para essas e outras incontáveis perguntas. Estudando química, você aprenderá a usar a linguagem e os conceitos que se têm desenvolvido para descrever e melhorar o entendimento da matéria. A linguagem da química é uma linguagem científica universal, largamente utilizada em outras disciplinas. Além disso, o entendimento do comportamento de átomos e moléculas fornece uma larga compreensão de outras áreas da ciência moderna, tecnologia e engenharia. Por essa razão, a química provavelmente terá importante papel no seu futuro. Você estará mais bem preparado se ampliar seu entendimento dos princípios químicos, e é o nosso objetivo ajudá-lo a entender isso. Classificação da matéria. Vamos começar nosso estudo da química examinando algumas formas fundamentais de classificar e descrever a matéria. As matérias podem ser classificadas de duas maneiras principais, de acordo com seu estado físico, como gás, líquido ou sólido, e de acordo com sua composição, como elemento, composto ou mistura. Estados da matéria. Uma amostra de matéria pode ser um gás, um líquido ou um sólido. Essas três formas de matéria são chamadas de estados de matéria.
os quais diferem em algumas de suas propriedades observáveis mais simples. Um gás, também conhecido como vapor, não tem volume nem forma definida, mas especificamente assume o volume e a forma do recipiente que o contém. Um gás pode ser comprimido para ocupar um volume menor ou expandido para ocupar um volume maior. Um líquido tem um volume definido, independentemente do recipiente que o contém, mas não tem uma forma definida. Assume a forma da parte do recipiente que ele ocupa. Um sólido tem tanto forma quanto volume definidos, é rígido. Nem os líquidos nem os sólidos podem ser comprimidos a qualquer escala apreciável. As propriedades dos estados podem ser entendidas em nível molecular. Em um gás, as moléculas estão muito distantes uma das outras e movem-se com velocidades muito altas, colidindo repetidamente entre si e contra as paredes do recipiente. Em um líquido, as moléculas estão mais empacotadas, mas ainda se movem rapidamente, permitindo-lhes desviar-se uma das outras. Assim, líquidos vertem-se facilmente em um sólido. As moléculas estão presas entre si, geralmente com arranjos definidos, nos quais elas podem apenas oscilar superficialmente em suas posições fixas. Portanto, os sólidos têm as formas rígidas. Substâncias puras. A maioria das formas de matéria que encontramos, por exemplo, o ar que respiramos, um gás, a gasolina para carros, um líquido e as calçadas por onde caminhamos, um sólido, não são quimicamente puras. Entretanto, podemos decompor ou separar esses tipos de matéria em substâncias puras diferentes. Uma substância pura, em geral, chamada simplesmente de substância, é a matéria que tem propriedades distintas e uma composição que não varia de amostra para amostra. Água e sal de cozinha comum, cloreto de sódio, componentes básicos da água do mar, são exemplos de substâncias puras. A química e a indústria química. A maioria das pessoas está acostumada com produtos químicos domésticos, como mostrados na figura, mas poucos percebem o tamanho e a importância da indústria química. As vendas mundiais de produtos químicos e similares produzidos nos Estados Unidos totalizam mais de 400 bilhões de dólares anualmente. A indústria química emprega mais de 10% de todos os cientistas e engenheiros e é importante contribuinte da economia norte-americana. Quantidades enormes de produtos químicos são produzidos a cada ano e servem como matéria-prima para uma variedade de usos, incluindo a fabricação de produtos metálicos, plásticos, fertilizantes, medicamentos, combustíveis, tintas, adesivos, pesticidas, fibras sintéticas, chips para microprocessadores e uma infinidade de outros produtos. A tabela 1.1 relaciona os 10 produtos químicos mais fabricados nos Estados Unidos. Aí, os produtos químicos mais fabricados: ácido sulfúrico, fertilizantes, fabricação de produtos químicos; nitrogênio, fertilizante; oxigênio, aço e soldagem; etileno, plástico e anticongelantes; cal, papel, cimento e aço; amônia na produção de fertilizantes; propileno, plástico; ácido fosfórico, fertilizantes; cloro, alvejantes. Todas as substâncias são elementos ou compostos. Os elementos não podem ser decompostos em substâncias mais simples. Em nível molecular, cada elemento é composto de somente um tipo de átomo. Compostos são constituídos de 2 ou mais elementos. Logo, eles contêm 2 ou mais tipos de átomos. A água, por exemplo, é um composto constituído de 2 elementos, o hidrogênio e o oxigênio, H2O. Então, a figura mostra certa mistura de substâncias. Misturas são combinações de 2 ou mais substâncias nas quais cada uma mantém sua própria identidade química. Elementos. Na atualidade, existem 114 elementos conhecidos. A abundância desses elementos varia bastante, como mostrado na figura 1.6. Por exemplo, apenas 5 elementos respondem por mais de 90% da crosta terrestre: oxigênio, silício, alumínio, ferro e cálcio.
Em contrapartida, apenas 3 elementos, oxigênio, carbono e hidrogênio, respondem por mais de 90% da massa do corpo humano. Então, aqui átomos de um elemento, na figura A. Na figura B, moléculas de um elemento. Na figura C, moléculas de um composto. E na figura D, mistura de elementos e um composto. Então, na crosta terrestre, 49,5% é oxigênio, 3,4% de cálcio, 4,7% de ferro, 7,5% de alumínio, 9,2% outros e silício 25,7%. No corpo humano, 65% oxigênio, 18% carbono, 10% hidrogênio e 7% outros. Então, aqui na tabela 1.2, alguns elementos comuns e seus símbolos. O carbono é um C, que representa, né, carbono. O flúor, o F maiúsculo. Hidrogênio, o H. Iodo, I. Nitrogênio, N. Oxigênio, O. Aí, aqueles que têm duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Alumínio, Al. Bário, Ba. Cálcio, Ca. Cloro, Ce. Alguns dos elementos mais comuns estão relacionados na tabela 1.2, com as abreviaturas químicas ou símbolos químicos usados para simbolizá-los. Todos os elementos químicos conhecidos e seus símbolos estão relacionados no encarte deste livro. Compostos. A maioria dos elementos pode interagir com outros elementos para formar composto. O gás hidrogênio, por exemplo, incendeia-se em presença de gás oxigênio para formar água. Reciprocamente, a água pode se decompor nos elementos que a compõem com a passagem da corrente elétrica, como mostrado na figura 1.7. A água pura, independentemente de sua origem, consiste de 11% de hidrogênio, 89% de oxigênio por massa. Essa composição macroscópica corresponde à composição molecular, que consiste de 2 átomos de hidrogênio combinados com um átomo de oxigênio. Misturas. A maioria das matérias que encontramos consiste de misturas de diferentes substâncias. Cada substância em uma mistura mantém sua própria identidade química e, consequentemente, suas próprias propriedades. Enquanto substâncias puras têm composições fixas, as composições de misturas podem variar. Uma xícara de café adoçado, por exemplo, pode conter pouco ou muito açúcar. As substâncias que compõem uma mistura, como açúcar e água, são chamadas de componentes da mistura. Algumas misturas, como areia, pedra e madeira, não têm a mesma composição, propriedades e aparência por toda a mistura. Elas são heterogêneas. Misturas que são uniformes são homogêneas. O ar é uma mistura homogênea das substâncias gasosas, nitrogênio, oxigênio e menores quantidades de outras substâncias. Aí tem lá na lista de exercício para fazer o exercício 1.1. Tem que copiar esse exercício aqui, ó. O ouro branco usado em joia contém 2 elementos, o ouro e o paládio. 2 amostras distintas de ouro branco diferem em relação às quantidades de ouro e paládio que contém. Ambas apresentam composição uniforme. Sem saber mais nada sobre os materiais, como você classificaria o ouro branco? Solução. Vamos usar o esquema mostrado na figura 1.9 a seguir. Uma vez que o material é uniforme, ele é homogêneo. Uma vez que sua composição varia de uma amostra para outra, não pode ser um composto. Contrariamente, tem que ser uma mistura homogênea. Pode ser dito que o ouro e o paládio formam uma solução sólida. Matéria. Se ela é toda uniforme, sim, ela é homogênea. Se ela tem composição variável, sim, então é uma mistura homogênea a solução. Matéria, ela não é uniforme, então ela é uma mistura heterogênea. Matéria, ela é homogênea, tem composição variável? Não, então ela é uma substância pura. Pode ser separada em substâncias mais simples? Não, então ela é formada por elementos. Se ela pode ser separada em substâncias mais simples? Sim, então é um composto. Então, a figura 1.9, esquema de classificação da matéria.
Em nível químico, toda matéria é classificada basicamente como elementos ou compostos. Propriedades da matéria. Toda substância tem um conjunto único de propriedades, característica que nos permite reconhecê-las e distingui-las de outras substâncias. Por exemplo, as propriedades relacionadas na tabela 1.3 permitem-nos diferenciar entre hidrogênio, oxigênio e água. As propriedades da matéria podem ser classificadas como físicas ou químicas. As propriedades físicas podem ser medidas sem alterar a identidade e a composição das substâncias. Essas propriedades incluem cor, odor, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e dureza. As propriedades químicas descrevem como uma substância pode se alterar ou reagir para formar outras. Uma propriedade química comum é a capacidade de sofrer combustão, ou seja, de queimar-se na presença de oxigênio. Algumas propriedades, como temperatura, ponto de fusão e densidade, não dependem da quantidade de amostra analisada. Essas propriedades, chamadas de propriedades intensivas, são particularmente úteis na química porque muitas podem ser usadas para identificar substâncias. As propriedades extensivas das substâncias dependem da quantidade de amostra e incluem medidas de massa e volume. Elas estão relacionadas com a quantidade de substância presente. Mudanças físicas e químicas. Do mesmo modo que suas propriedades, as mudanças que as substâncias sofrem podem ser classificadas como físicas ou químicas. Durante as mudanças físicas, uma substância apresenta alteração em sua aparência física, mas não em sua composição. A evaporação da água é uma mudança física. Quando a água evapora, ela passa do estado líquido para o gasoso, mas é ainda composta de moléculas de água, como representado anteriormente. Toda mudança de estado de líquido para gás ou de líquido para sólido são mudanças físicas. Mistura de hidrogênio e oxigênio, água. Figura 1.10. Em relação química, as identidades das substâncias mudam. Neste caso, uma mistura de hidrogênio e oxigênio sofre uma mudança química para formar água. Aí nós temos aqui uma reação química entre uma moeda de cobre de 1 centavo e o ácido nítrico. O cobre dissolvido produz a solução azul esverdeada. O gás marrom avermelhado é o dióxido de nitrogênio. Tipos de separação de mistura, né? Aqui é uma filtração, separa o sólido do líquido. Aqui, uma destilação, separando o cloreto de sódio, né, em seus componentes. Ao ferver a solução, a água evapora-se, condensa-se e então coletada em frasco receptor. Depois, toda a água deve ter sido evaporada e o cloreto de sódio permanece no frasco de aquecimento. Então, a água salgada, aí a água 100 graus Celsius evapora, e aqui ela se esfria nesse condensador, e aqui coleta só a água e aqui fica o sal. Separação por cromatografia de papel de tinta, a caneta em 2 componentes. A água começa a subir no papel, a água move-se acima da marca da tinta de caneta, dissolvendo seus diferentes componentes em diferentes proporções. Aqui sobre o método científico. A química é uma ciência experimental. Na atualidade, a ideia de usar experimentos para entender a natureza parece um padrão natural de pensamento para nós, mas houve uma época antes do século XVII que os experimentos raramente eram utilizados. Os gregos antigos, por exemplo, não contavam com eles para testar suas ideias. Embora 2 cientistas diferentes dificilmente abordem o mesmo problema exatamente do mesmo modo, existem algumas diretrizes para a prática da ciência, que vem a ser o método científico. Essas diretrizes estão esquematizadas na figura: observação do experimento, encontrar padrões, formular e testar a hipótese e gerar a teoria. Unidades de medida no SI. Muitas propriedades da matéria são quantitativas, isto é, são associadas a números. Quando um número representa uma medida quantitativa, a unidade de grandeza deve sempre ser especificada. Dizem que o comprimento do lápis é 17,5, não significa nada. Mas se disser 17,5 centímetros, descreve adequadamente seu comprimento. Então tem sistema de medida, né? Então, massa, quilograma, comprimento, metro, tempo, segundo, temperatura, Kelvin,
Quantidade da matéria, mol. Corrente elétrica, ampere. Intensidade luminosa, candeia. E tem os prefixos. Giga é 10. Mega 10 a 6. Giga deve ser 10 a 9. Quilo 10 a terceira. Dec 10 a menos 1. Centi 10 a menos 2. Mili 10 a menos 3. Micro 10 a menos 6. Nano 10 a menos 9. Pico 10 a menos 12. E femto 10 a menos 15. Aí o exercício aqui, como fazer? 1.2. Qual é o nome dado para a unidade que é igual a 10 a menos 6 gramas, 10 a menos 6 segundos e 10 a menos 3 metros? Em cada caso, teremos a tabela. 10 a menos 9, né? 10 a menos 9 é nanograma. 10 a menos 6 é microsegundo. E 10 a menos 3 é milímetro. Temperatura, a escala Kelvin, é grau Celsius mais 273,15. E aí as transformações. Volume, centímetro cúbico e litro, né? 1 litro é 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 decímetro cúbico. Densidade, o que é densidade? É muito utilizada para caracterizar a substância, definida como a quantidade de massa pelo volume. Algumas vidrarias aqui: proveta, seringa, bureta, pipeta e balão volumétrico. E aí, né, nós temos aqui mais um texto, exercícios para fazer. Incerteza da medida. Existem dois tipos de números de um trabalho científico: os números exatos, aqueles cujos valores são conhecidos com exatidão, e números inexatos, aqueles cujos valores têm alguma incerteza. Então, tem a precisão e exatidão. E algarismos significativos. Eu vou deixar vocês à vontade para ler futuramente, tá? Alguns exercícios. E por enquanto é só, tá? Para não estender muito o nosso vídeo. E aí vocês têm que criar o hábito de ler. É preciso ler, né? Depois assistir as aulas e depois realizar as atividades. Fiquem com Deus, até a próxima.